dado tudo o que sou. De graças e louvores transborda o meu coração. Vamos declarar nos nossos lábios com verdade. Amém? Tudo que sou, de graças louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
dia, agradeço por essa tão que está comigo, agradeço por esses cânticos que foram maravilhosos, esses cânticos que tocaram o coração das pessoas. Agradeço por essa noite e essa noite possa continuar sendo maravilhosa como está sendo. Essa oração que expressa em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vou falar um pouco sobre missões. Quem está no grupo da nossa igreja já pode perceber que todos os dias do mês de julho, do mês de março e do mês de setembro, nós estamos falando alguma coisa sobre missões. Que eu utilizo o espaço virtual, que é o nosso WhatsApp, porque a gente consegue colocar vídeos, consegue colocar depoimentos do campo missionário. Nós batistas, usamos um jargão muito claro, muito fácil, que é aquilo. Se a gente não pode ir, a gente pode orar e a gente pode contribuir. E Missões Rio é um trabalho que acontece nos orfanatos, nas prisões, que são capelania prisional, e na capelania hospitalar que acontece em alguns hospitais. E, para quem não sabe, aqui no Gazola tem 3 missionários que ficam revezando, que foi colocado lá no grupo um tempo atrás. Então, nesses trabalhos, eles carecem da nossa ajuda, tanto financeiramente, mas principalmente das nossas orações. Nós sabemos que o mundo está cada dia mais sendo levado para a perdição, onde pessoas não têm esperança, onde pessoas precisam de segurança, de paz. Então, a ajuda de missões tem trabalhado nesse tema, que é paz para o Rio, que eu convido os irmãos a estar falando nesse momento. Vamos todos? 3. Paz para o Rio. E a divisa que se encontra em João, capítulo 14, verso 27. Vamos todos? Deixe-nos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Amém. Essa canção que a irmã Sandra estará cantando, ela será uma canção que os irmãos vão ouvir muito no mês de setembro. E ela fala que nossa gente quer viver.
Restaura a família, restaura corações, ó Deus, quebrando os corações daqueles que precisam, Pai, entender a tua graça, entender a tua misericórdia. Que possamos estar cada vez mais sempre unidos, servindo a Ti, ó Deus, com interesse de coração, assim como foi a igreja de Atos, como nós temos estudado durante todo esse trimestre. Que possamos, ó Pai, cada dia mais te servir, não olhando as circunstâncias, não olhando, ó Deus, os problemas, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Abençoe o pastor que falará da tua mensagem, que a tua palavra possa vir, ó Deus, como teste em nossos corações, para que possamos aumentar um pouco mais a nossa fé. Obrigado por tudo. É essa oração que eu faço em Cristo Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria saudar aqueles que estão nos acompanhando pela live, em nome da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Deus, poderosamente em Jesus, e seja abençoar a sua vida. Hoje para nós é uma noite extremamente festiva, especial, pois temos a oportunidade de estarmos celebrando a ceia do Senhor. Como batistas, nós vamos relembrar o memorial até que o Senhor novamente venha. E nesse memorial nós estaremos dizendo que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele inaugurou uma nova aliança pelo seu sangue derramado, e Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Hoje nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. O véu que separava já não separa mais, porque pela morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário tivemos então o acesso à presença desse Deus extremamente poderoso. Queridos, eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu queria, antes de celebrarmos a ceia, pensar sobre esse texto com vocês. Eu pedi a minha filha para pegar um notebook ali, eu não consegui imprimir,
mas nós vamos ter a oportunidade de ler o texto de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, aonde estaremos também nos detendo. João 4, a partir do versículo de número 18. Vamos pôr em pé referência ao Deus dessa palavra? Obrigado, filho. Ficou melhor para mim. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 17 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor, perdão, do 16 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo de número 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas eu quero também me deter em 2 versículos, 28 e o versículo 29, que diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem em que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, nessa hora, quando temos o privilégio de estarmos na tua presença, queremos pedir por essa palavra que será ministrada. Fale aos nossos corações, dirija a tua igreja conforme a tua vontade e teu querer, pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém. Eu quero convidar você a tomar assento, e nessa noite eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema: o poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? O poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Provavelmente você pode estar me perguntando o seguinte: pastor, o que levou o pastor a estar pensando sobre esse texto? Esse texto é interessante porque esse texto ele pode ser usado para alguns ideais. Vamos dar um exemplo. Falar sobre as perspectivas que tiramos do texto para aplicar no contexto que estamos vivendo. Porém, vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, pois somente Ele pode esquadrilhar nosso pensamento e nossa vida. É interessante que nesse primeiro parágrafo da minha palavra introdutória, o que eu quis transmitir foi simplesmente o seguinte: quando você lê esse texto, você tira algumas perspectivas. Vamos dar um exemplo. O texto fala que Jesus ele se senta ao poço de Jacó, e o próprio texto diz que uma mulher samaritana vem ao encontro de Jesus. Não, Jesus vai ao encontro daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, conforme o relato, ela tinha um cântaro, e com certeza ela estava ali naquele poço a tirar água. Quando os discípulos eles vão à cidade comprar alguma coisa, e Jesus se direciona àquela mulher. Se provavelmente fosse um grupo de mulher cristã em missões, MCM, ou se provavelmente uma mulher estivesse discursando sobre a perspectiva feminista, com certeza esse texto se encaixaria como uma luva. Por quê? Porque todo mundo sabe o quanto Jesus valorizou o lado feminino, o quanto Jesus valorizou a mulher. E por que eu estou falando isso? Porque no contexto cultural, ela podia ser até uma judia, porém mestiça, samaritana, e os judeus verdadeiros não falavam com quem? Os samaritanos.
E qual é a segunda coisa dentro do contexto cultural? O judeu se alegrava por não ter nascido samaritano e ele também se alegrava por não ter nascido mulher. Vocês lembram quando Jesus ele é colocado no sepulcro e quando Maria Madalena vai ao sepulcro, ali tem um anjo que fala: quem que você procura dentre os mortos? Ele não ressuscitou, ele não jaz mais nesse lugar. Ele não ressuscitou, ele não jaz mais nesse lugar. Ele o quê? Ressuscitou. E o que o texto fala? Que Maria Madalena sai e vai o quê? Anunciar. O contexto cultural judaico é interessante, porque a palavra de uma mulher não tinha credibilidade. Então, se Maria Madalena ela vai dizer que Jesus ressuscitou, apóstolo Pedro, por entender, sendo ele um judeu, que a palavra de uma mulher não tinha credibilidade, com muita certeza ela não estava o quê? Mentindo. Então, falar sobre mulher, esse texto é uma maravilha, porque esse texto, além de defender o sexo feminino, a fragilidade, mostra claramente que Jesus em nenhum momento foi preconceituoso com quem? Com as mulheres. Outra coisa interessante, se nós tivéssemos uma ONG, uma ONG, discursando sobre igualdade social, esse texto também serviria. Porque mostra um Jesus igualitário. Você vê claramente pelo próprio texto da palavra do Senhor, que quando Pedro chega, ele se admira porque Jesus, além de estar conversando com uma samaritana, ainda era uma o quê? Mulher. Só que existem algumas coisas interessantes. Nós podemos falar sobre a perspectiva feminista, nós podemos falar sobre a perspectiva da igualdade social, mas tem uma coisa nisso tudo, é que o feminismo, a igualdade social e outros segmentos dessa era moderna não conseguem proporcionar o que esse texto mostra quando eu olho pela ótica do Evangelho: transformação. Não consegue. Se nós formos falar sobre a matriz feminista, Simone de Beauvoir, nós vamos ver literalmente uma mulher que infligiu alguns conceitos, algumas situações, alguns dilemas, e que mostra claramente que ela mesma não conseguiu provar de quê? Transformação. Se nós falarmos sobre igualdade social, a gente olha hoje o cenário, um cenário político, um cenário social, onde, entre aspas, parece que se tem igualdade social, mas eu percebo uma coisa: quando eu vejo um homem, um cidadão de cor como eu, discursando, eu fico um pouco preocupado. Por quê? Porque quando você vê o discurso dele, parece que o discurso dele é um discurso preconceituoso, como na verdade branco, negro, mameluco, índio, mulato, sarará, todos somos o quê? Iguais, gente. Todos somos iguais. Num filme, estrelado por Lázaro Ramos e com outro ator que me fugiu a memória, que fez Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, com a nome dele mesmo, Wagner Moura. Você viu aquele filme quando o Wagner Moura vira para Lázaro e diz assim: você é preto. Você é preto, você disse que o Lázaro Ramos vira para o Wagner Moura e diz assim: mas se me importar o sangue igual a você. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Porque a ideologia que muitas vezes eu posso defender, você pode defender, não transforma o quem? O homem. E aí quando a gente fala de ideologia, é óbvio, claro, que quem regula a idade é mais velho do que eu, provavelmente lembra de um ícone da música popular brasileira chamado Cazuza. E
quando ele plantava ideologia que era uma para viver. Quando na verdade a definição de ideologia não é querer uma para viver. Quando você pega um livretozinho tão fininho, mas extremamente difícil de se ler, chamado República, nesse livro trabalha uma coisa chamada Guerra dos Metais, aonde o metal mais precioso que nós conhecemos é o quê? O ouro. Logo vem a prata, depois da prata vem o quê? O bronze, e depois do bronze o ferro. O ouro domina sobre a prata, domina sobre o bronze, domina sobre o ferro. Isso é uma ideologia. O discurso do poderoso, dominando as classes o quê? Inferiores. Mas não proporciona o quê? Transformação. Mas eu queria pensar com vocês sobre três coisas que esse texto nos leva a entender sobre a perspectiva dessa temática. Quando eu falo que o poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. E no exato momento não é um discurso ideológico, não é uma ideologia, não é um conceito preconceituoso, mas é o que o Espírito Santo faz na vida do homem. Sabe o que me chama muito a atenção? Diante do cenário que eu e você estamos inseridos, um cenário moderno, um cenário onde Augusto Cury, ele fala que um jovem de 12 anos tem mais informação do que um imperador de Roma, no tempo de auge Roma Império, aonde o homem passa a ser detentor de tudo. Ele conhece tudo, ele consegue conceituar tudo. E quando eu olho esse texto, eu entendo que esse texto é uma das ferramentas que a igreja, no contexto da era moderna, pode utilizar. Se de repente eu me deparasse aqui com uma pessoa que vive um amor homoafetivo e de repente eu chegasse para a pessoa e falasse que Deus condena isso, provavelmente essa pessoa ia me chamar de quê? Homofóbico. Você é homofóbico. Na verdade, irmãos, não é uma homofobia. Na verdade, existe uma questão muito clara dentro da liberdade de qualquer ser humano. De repente, o Jorge gosta muito do verde, detesta o verde. Se eu botar uma blusa dessa verde, eu vou ficar com o grilo falante. Mas ele adora. Mas eu o quê? Respeito, mesmo não gostando do quê? Mas não significa que eu tenho que usar o quê? Verde. O que a Bíblia usa como regra é parâmetro para a minha vida e para a vida daquele que louva e exalta o nome de quem? Do Senhor. Então não é homofobia. Condenar a idolatria não é que eu quero dizer que eu sou melhor, não, porque a Bíblia diz: não terás outros deuses além de quem? Além de mim. E esse texto mostra como nós vamos agir nesse tempo de sociedade, aonde o anjo caído trouxe na mente do incauto que tudo que a igreja fala, tudo que a igreja prega é algo que? Preconceituoso. Presta bem atenção numa coisa. O texto diz que Jesus Cristo vai ao poço, propositalmente, eu acredito que ele vai na direção daquela mulher. E ele, sendo o próprio Deus encarnado, ele compreendia uma coisa muito real. A vida que aquela mulher estava, o quê? Vivendo. Vamos lá entender? Pensando no tema, eu quero então pensar com você sobre o seguinte, o primeiro ponto. O poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Para que nós venhamos viver o poder do Evangelho de Cristo na pessoa do Espírito Santo, o primeiro ponto é bem simples. Consiste em revelar e confrontar os segredos obscuros no coração de quem? Do homem.
falando? Eu estou dizendo que o Evangelho ele é poder de Deus. Quando nós, evangélicos, nos dobramos ao discurso, o discurso da sociedade hoje é o discurso onde o Evangelho não pode mais o quê? Falar. É interessante, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E Jesus Cristo nos mostra claramente como nós vamos agir. Jesus foi homofóbico, Jesus foi preconceituoso, Jesus foi deselegante com essa mulher? Não, mas ele confrontou. A natureza ou os segredos estavam no seu quê? Coração. Ele começa com uma simplicidade, aonde ele diz assim: se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água viva. A mulher vira e diz assim: mas Senhor, para achar água viva no poço, tem que ser lá no fundo. Não tem como. Ele está se colocando uma metáfora com aquele que é a água o quê? Viva. Eu sou a água viva. Se você beber de mim, de sua água, você nunca mais terá o quê? Sede. Aí ela vira e diz assim para Jesus: dá-me dessa água. E aí Jesus Cristo começa com o poder do Evangelho. Vai lá e chama o teu marido. Jesus sabia que ela tinha marido, sabia que ela não tinha marido, sabia que o contexto dela, provavelmente, eu não vou ser como um pai apostólico, né? Porque Gregório ele associa Maria Madalena a uma prostituta, porque dela saiu 7 espíritos. E eu não vou ser como o pai apostólico, eu não sei. Eu não sei na realidade o que levou essa mulher a ter uma vida de um contexto onde ela se relacionava com homens que eram o quê? Casados. Provérbios de Salomão ensina uma coisa muito interessante. Quando ele chega para o jovem e fala assim: fugir da mulher o quê? Adúltera. Só que existe um contexto cultural do texto. Por que Salomão diz para o jovem fugir da mulher adulta? Um homem, cacheiro, viajante, marido dessa mulher, quando ele viajava, ele dava quantias em dinheiro à sua esposa para que ela administrasse até a sua o quê? Volta. A mulher sábia, mas a tola, e ela era tola, ela gastava. Então o que ela fazia? Ela encantava um jovem para que fosse suprir a sua o quê? Foge dessa mulher. Foge dessa mulher. Foge da mulher adulta. Eu não sei se essa mulher samaritana se enquadra no contexto cultural do provérbio. Não sei. Não sei se de repente ela era uma Raabe da vida. Mas uma coisa eu sei: o poder do Evangelho de Jesus na pessoa do Espírito Santo consiste em revelar e confrontar os segredos obscuros no coração de quem? Do homem. O que Jesus fez foi justamente mostrar que a postura que ela estava vivendo era uma postura contrária à vontade de quem? De Deus. Nós precisamos fazer isso. E se nós conseguirmos fazer isso, o Evangelho do Senhor Jesus vai ser o quê? Propagado. Mas para que eu e você venhamos conseguir fazer isso, existe uma coisa muito real. Eu tenho percebido no cenário moderno que alguns falsos pregadores ou falsos profetas, eles estão se valendo do espírito da profecia. Do espírito da profecia. Tem alguns que se valem com uma facilidade. A irmã Sandra diz para mim o seguinte: pastor, minha irmã Selmina vai vir à igreja. Ah, é legal, Selma, né, sua irmã? Selma de quê? Ah, é Selma Benedita. Gostou, Selma? Não, né? Ficou legal, não. Aí eu vou lá no Facebook, vou stalkear a vida de quem? Da Selma.
Selma gosta de gato, a Selma gosta disso. E eu vou ser um falso quê? Eu vou dizer coisas para ela que ela vai falar assim: quem falou da minha vida para quem? Isso não é um espírito de profecia. Porque Jesus não tinha Twitter, Jesus não tinha Instagram, Jesus não tinha Facebook, Jesus não teve Orkut, Jesus não tinha nenhuma mídia social. Mas o Pai que estava no céu revelou o seguinte: quando você falar da água viva para ela, e ela pedir dessa água, você se identificar com a água, manda ela chamar o marido. Mas sabe o que ela vai dizer para você? Não tenho marido. Até aí tudo bem, porque Jesus vira-se e diz: disseste bem. Porque quantos você já teve? E agora o que você tem ainda não é o que? Evangelho é poder de Deus. Evangelho é isso. Eu gosto do que o apóstolo Paulo ensina, do que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. Vale mais quem profetiza do que quem fala línguas estranhas. Porque se chegar alguém aqui, ver vocês falando língua estranha, eles vão dizer que vocês estão o quê? Loucos. Mas se alguém estiver profetizando e entrar o incrédulo, o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Porque a profecia, a revelação divina, discute o que está oculto no coração de quem? Do homem. Parece que nós precisamos resgatar isso na igreja de Cristo. Você sabe por que tem muitos jovens indo para religiões de matriz africana? Porque quando ele chega numa gira, quando ele chega num terreiro, a entidade vira e fala coisa para eles, que ele diz assim: nunca consegui ouvir isso dentro de uma igreja. Porque o nosso discurso hoje como igreja é o sermão da autoajuda, é o sermão da catarse, é o sermão da psicanálise, é o sermão de Freud. Não, aqui Jesus Cristo não usou Freud, até porque Freud ainda nem existia. Ele usou o contexto dos epígoros, dos estoicos, de Sócrates, de grande filósofo. Mas ele usou o poder de quem? O Evangelho é poder de Deus. Eu lembro quando menino, quantas vezes eu vi pessoas que aceitavam Jesus e eles diziam assim para os pregadores: quem foi que falou da minha o quê? Vida. Nós não temos visto mais isso, gente. Nós não temos mais ouvido discurso de pessoas que adentram uma igreja cheio de traumas, cheio de problemas, e ele está ouvindo, e daqui a pouco algo da parte de Deus, porque é Deus que está gerando, é Deus que está fazendo, é o Espírito Santo que está revelando, porque a própria palavra diz no Evangelho de João: tudo que ele tiver ouvido junto ao Pai, ele vos anunciará. Está faltando isso. O nosso discurso não pode ser um discurso triunfalista. O nosso discurso não pode ser um discurso medíocre. Eu não sou menino para levar recado. Eu sou pastor para pregar o poder de Deus. Jesus virou e falou: olha, em relação ao seu marido. Ela falou assim: mas eu não tenho marido. Eu sei que tu não tem marido, porque tu está se relacionando agora com o sexto, esse também não é teu. Aí olha o segundo ponto, que coisa interessante. O poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Segundo ponto, consiste em reconhecer a autoridade divina. Olha o que diz o versículo 19. Pode colocar isso, por favor? Alguém pode ler em voz audível o que diz o versículo 19? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és. Aquela mulher ouviu uma coisa de um judeu chamado Yeshua, Jesus, e ela disse assim:
isso só pode ter sido da parte de quem? De Deus, porque só eu sei que eu me relacionei com 5 homens casados e também sei que o sexto que eu estou me relacionando não é meu. Então o texto mostra que o poder do Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, consiste em reconhecer a autoridade de Deus. Vocês querem entender isso? Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Ou melhor, discípulos. Quem os homens estão dizendo que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz assim: disseste bem, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está. Quando ela vem para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta, ela está dizendo assim: o que tu falou só pode ser produzido por vontade de Deus. As pessoas precisam conhecer esse Deus. As pessoas precisam ter um contato com esse Deus. De um Deus que revela, de um Deus que faz, de um Deus que acontece. Eu entrei para a igreja com 18 anos de idade, né? E eu acho engraçado, a minha mãe era assembleiana. E a minha mãe dizia assim para mim: meu filho, vamos lá no culto na igreja? Eu falava assim para ela: não vou nada. Ela: por quê? Lá tem um profeta, vai olhar minha vida e vai falar tudo. Eu tinha medo, gente, porque como qualquer jovem a gente faz bagunça. Aonde uma profecia o povo o quê? Se corrompe. Essa mulher, ela estava corrompida porque ela ainda não era alvo da profecia divina. Mas quando Jesus Cristo agora confronta o que está dentro do coração dela, o que ela guarda, e mostra algo divino, essa mulher vai ter que mudar o seu estado, a sua forma de vida. Porque existe uma coisa interessante no Evangelho que é poder. Parece que se perdeu isso. Evangelho de Cristo é transformação. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele não está à procura de amigos no Evangelho. Pastor, eu gosto muito de estar na igreja. A igreja é uma bênção, mas você precisa entregar sua vida a Jesus. Não basta ser amigo do Evangelho. Porque o amigo do Evangelho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai seguir Jesus de quê? De longe, gente. Você já viu aquela pessoa quando fala assim: pô, pastor Márcio, eu gosto muito de estar no culto, eu gosto muito de ir uma igreja de crente, mas pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus porque, sabe como é que é, né? Eu adoro tomar uma cervejinha. E eu sei que o dia que eu entregar minha vida a Jesus, eu não vou mais tomar cerveja. Por que, pastor Márcio? Ser crente é algo o quê? Sério. Principalmente se eu me batizar. Então eu não quero isso agora não. É ou não é assim? Esse é o Evangelho de Jesus. Nós estamos vendo pessoas batizadas até em igrejas, mas que ainda não descobriram a essência do Evangelho do Senhor, o que? Jesus Cristo. Mas naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas Deus dirá o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, porque eu não vos conheço. O espírito da profecia, além de confrontar a nossa natureza e o que nós carregamos dentro do nosso coração, o espírito da profecia também mostra o caráter divino de um Deus que é extremamente santo. Pastor Y, numa conversa, ele virou e falou o seguinte: cheguei em casa, era muito calor, o meu filho, com uma camisa de manga comprida, e eu olhei e falei assim: rapaz, você uma hora dessa com uma camisa de manga comprida,
com essa camisa aqui. O pai cascudo, né, pastor, virou e falou assim para o filho: o que você está escondendo? Pô, pai, não estou escondendo nada. Tá, e calma desse. Você com uma blusa de manga comprida, você pode tirar a camisa para mim? Não, pai, tira a camisa. O garoto fez uma tatuagem daqui a aqui, fechou o braço todo. Aí o pai olhou e falou assim: cara, o problema não é a tatuagem no teu braço. O problema é o teu coração, que já está o quê? Contaminado, corrompido. Vocês estão entendendo? O coração daquela mulher já estava contaminado, o coração daquela mulher já estava o quê? Corrompido. Mas existe um terceiro e último ponto. O poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. O primeiro ponto diz que consiste em revelar e confrontar o segredo obscuro do coração humano. O segundo ponto diz que consiste em reconhecer a autoridade de Deus desde os profetas. E o terceiro consiste em crer na verdade que foi o quê? Olha o que diz o versículo 28 e 29, por favor, irmão Vinícius. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela foi para pegar água, foi confrontada, reconheceu a divindade do Cristo, deixou o seu cântaro, voltou para a sua cidade e disse a alguns homens: vinde ver um homem, algumas pessoas dizem assim, que disse tudo da minha vida, que me disse tudo quando tem o quê? Feito. Porventura, não é este o quê? O Cristo. Ela agora não vê Jesus mais como o quê? Profeta. Ela agora vê Jesus como o quê? O Cristo. É isso que o Evangelho quer fazer. De repente, nós estamos dentro de uma igreja e a nossa perspectiva a respeito do Cristo é aquele homem de olhos claros, pintado para um contexto europeu, com cabelo. Não, mas de repente, o meu conceito do Cristo é o Cristo negro, que defende o direito do negro. Não, de repente, meu Cristo é o Cristo que defende o oprimido. Não, essa mulher reconheceu o Cristo como Filho de Deus. Ele é o Cristo, vamos lá ver. Mas por quê? Porque ele falou coisa que só eu sabia. Só eu estava vivendo. Eu gosto muito da palavra de Alcione Emerick, presidente do SECRAI, quando num seminário eu tive a oportunidade de participar. Ele virou para um montão de pastores e falou assim: que responsabilidade para você, ministro de confissão religiosa. Porque quantas vezes você tem uma ovelha que ela está dentro da comunidade de fé, com seus dilemas, quantas vezes está dentro da comunidade de fé numa vida de adultério, numa vida de fornicação, numa vida de corrupção, e você faz igual aquele chefe da sinagoga com aquela mulher corcunda. Você vira e diz assim: como é que vai? E sabe o que eles vão dizer para você? Vai tudo bem. Quando Jesus Cristo chega naquela sinagoga como representante divino, ele olha para aquela mulher, é sábado, e ele fala o seguinte para aquela mulher: não está nada bem, arruma-te, endireita-te. E a mulher na mesma hora ficou o quê? Curada. O pastor da sinagoga vira e diz assim: 6 dias para fazer tudo, logo no 7º você vai fazer. Jesus vira para o chefe da sinagoga e diz assim: por que motivo deveria eu deixar cativa pelo diabo essa filha de Abraão, que há 18 anos está desta ao quê? O Evangelho tem que mudar você. Provavelmente você pode estar sentado aí, mas de repente Jesus dá ordem ao seu anjo e fala assim: passa o chão do céu ali, vamos ver como é que eles são.
Como é que está a tua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele vai confrontar quem somos. Jesus vai mostrar a autoridade do Pai, para que nós venhamos reconhecer Ele como o quê? Cristo. Porque naquele grande dia, quando o céu se abrir, tocar os chofares do céu, e os mortos, grandes e pequenos, as nações, os que ressuscitarão, que morreram, e todos comparecerão diante de Benda, diante do tribunal, não tem mais escândalo para nós. Porque ali cada um será julgado segundo as suas obras. Então você aproveita esse momento que o Evangelho de Jesus está confrontando você. Está dizendo assim para você: meu filho, minha filha, por que você está titubeando entre dois senhores? Por que na tua mente está titubeando A e B, quando deveria ser isso? Porque eu te fiz assim. E eu quero te dizer uma coisa, por causa disso, o diabo tem levado vantagem na vida de pessoas. Na vida de pessoas. Certa ocasião eu presenciei e vi. Então é uma história inventada, algo que eu vi um jovem. No momento de oração lá, ele caiu no processo. E a entidade que se manifestou na vida daquele homem, um anjo caído, que leva a pessoa à pederastia, à prostituição, virou pela boca dele e falou assim: só faltava uma coisa. E ele fez: se deitar com um da mesma espécie que ele. Você vai esperar isso para a sua vida? Deus está confrontando você. Você quer tomar da água para acabar com a sede? Vai lá, pega as tuas mazelas e traz e deposita no altar do Senhor, para que as tuas mazelas sejam extremamente tiradas, para que você possa viver o novo de quem? De Deus. Para que você reconheça o que está sendo proferido, é voz profética, para que você entenda que é Cristo que quer que você viva uma transformação, para que você entenda o poder que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Irmão, chegou um tempo onde nós precisamos ser impactados pelo Espírito Santo. Chega de vida vazia diante do Senhor. Hoje eu estava vendo uma palavra de Paulo Júnior, um pastor assembleano, calvinista, reformado, e ele usou um exemplo interessante, onde um dos maiores campeões do Miss Olímpia, Arnold Schwarzenegger, ganhou 7 vezes. Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: sem dor não se tem o quê? Ganho. Sem dor não se tem ganho. Então, quem mais sabe, né, que para que você venha ganhar, você tem que romper músculo, você tem que sacrificar, você vai ter que sentir dor. E aí Paulo Júnior falou assim: ninguém consegue viver uma vida com Deus se não tiver oração e sacrifício. Ninguém consegue. Se ele foi 7 vezes campeão do Miss Olímpia, foi porque ele sofreu, porque ele se disciplinou. Então, se nós queremos ser um dinamite na mão de Deus, nós precisamos orar mais diante do Senhor. Ter uma vida voltada a Deus. Deus, nessa noite, Ele está dizendo que o poder do Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, vai nos confrontar. Por que o Espírito Santo vai nos confrontar? Porque a gente é sujo. A gente tem as nossas mazelas. Quem não tem a sua mazela? Quem não tem aquela coisa que chama de calcanhar de quê? De Aquiles.
E Deus está dizendo assim: larga isso. Larga isso. Esse marido não é teu. Não viva assim. Eu não quero que você faça isso. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite Deus está falando a corações aqui. Olha, eu estou te dando oportunidade aí. Para com isso. Para, eu estou te falando. Porque a própria Bíblia diz que Deus ele é amor, mas é também fogo o quê? Para, eu estou te dando oportunidade. E ele estava dando oportunidade a esta mulher. Chega, irmão, esse evangelho, que parece um evangelho carregador, um alternador de carro, que faz com que você esteja na igreja domingo. E você escuta uma palavra de catarse, uma palavra que parece que é aquela palavra, opa, glória a Deus, mais uma semana estou carregadinho, vou viver a vida. A Bíblia diz que pisa a planta do meu pé, Deus vai dar. Não, não sou calma. Não, que isso, Maria da mulher, para com isso. A palavra de Deus nessa noite para mim, a palavra de Deus nessa noite para você é o poder do Evangelho de Jesus na pessoa do Espírito Santo nos confronta. Larga a vida de pecado. Ora mais. Eu não estou interessado em amigos, eu estou interessado em discípulos. Eu não estou interessado em crentes, eu estou interessado em cristãos. Se aproxima mais. Porque o Evangelho moderno, sabe o que está gerando em nós? Está gerando em nós comodismo. Como? E o cômodo ele traz algumas coisas extremamente prejudiciais. Vou dar um exemplo bíblico para você. O cômodo, o lugar acostumado, impossibilita de eu ouvir a voz de quem? De Deus. Ele, o sacerdote. Samuel, Paulo fala: ô senhor, o que foi? Estou te chamando não, mano, volta comigo. Samuel, ô senhor, o que foi? Não estou te chamando não. Por muito custo ele diz assim: se você ouvir, diz assim, fala porque teu servo o quê? O como impossibilita de nós ouvirmos o quê? A voz. E por que o como impossibilita de ouvirmos a voz de Deus? Porque muitas vezes não vai ser uma saia curta, não vai ser uma calça apertada, não vai ser um brinco, não vai ser uma maquiagem, não vai ser um braço fechado em tatuagem, não vai ser nada disso. Vai ser o quê? Do coração profundo. Você já viu como que Deus fala? Eu tirarei de vós o coração de quê? De pedra, e vos darei um coração de carne. Como a Bíblia fala de coração? Do coração produz bons e maus o quê? O coração daquela mulher estava corrompido. Por isso que o poder do Evangelho de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, confrontou o que ela estava o quê? E aí eu volto para concluir, nós temos 6 ou 14 minutos. O que você percebe no cenário moderno? Nós não podemos mais o quê? Confrontar. Porque quem confronta é preconceituoso, quem confronta é homofóbico, quem confronta é radical. E às vezes eu ouvi uma pseudo-cristã falando assim: não, eu peguei com os meus amigos, levei para um culto, e quando eu fui a primeira vez no culto, tinha um pastor legal. O pastor falou coisas engraçadas, a gente riu, e eu falei assim: vou trazer meus amigos, prestou atenção, o pastor falou coisas engraçadas. E ri. Mas quando eu voltei no culto, estava o pastor da igreja, um homem grosso, preconceituoso, porque ele quer confrontou. Pecado sempre vai ser pecado. Eu não vim para fazer stand-up gospel. Eu não sou animador de pau. Eu sou pregador de quê?
da palavra de Deus. Eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Conclusão: o poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, primeiro ponto, consiste em revelar e confrontar o segredo obscuro do coração humano. O poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo consiste em reconhecer a autoridade divina. Deus é o autor. E terceiro e último ponto, o poder do Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo consiste em crer na verdade que foi o quê? Dito. Tem que ver, porque eu encontrei um que porventura não é este quê? Cristo. As pessoas precisam ver no Evangelho Jesus Cristo. As pessoas precisam ver no Evangelho Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé. Queria orar com você. Queria pedir a Deus pela tua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Você está bem com Jesus? Um jovem chegou a certa ocasião com um pregador e falou o seguinte: pregador, qual é a distância do céu para o inferno? E o pregador falou assim: poxa, eu não sei. E aquele jovem falou assim: então como é que você quer falar de Jesus para mim, se você não sabe a distância do céu para o inferno? Casualmente, aquele jovem foi atravessar uma rua, caminhou 2 metros, veio um carro, atropelou ele. E o pregador falou assim: a distância que separava ele do céu para o inferno era de 12 metros. Como está a tua vida, meu irmão? Você está seguindo Jesus ou está brincando de seguir Jesus Cristo? Você está se encontrando por este mundo ou você está vivendo o que a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Eu não sou extraterreno, mas eu sei de uma coisa: o que o cosmo oferece não provém de Deus. A prova maior é Lucas capítulo 4, quando Satã fala o seguinte para Deus: está vendo tudo isso aí? Se tu prostrares e me adorar, certamente eu te darei. Não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Você está preparado para a volta de Jesus, meu irmão? Eu quero te dizer uma coisa muito óbvia, muito clara. Eu sou pai, tenho filhos. Pode ser que a minha filha Isabela erre, pode ser que meu filho Isaías erre, pode ser que meu filho Israel erre, mas eu e Marcela vamos agir com eles com o quê? Com bondade. Não seriam merecedores, mas nós vamos o quê? Fazer. Deus ama. Ele tem o certo por certo e o errado por errado. Deus ama. Ele tem o certo por certo e o errado por errado. A nossa vida, irmãos, é um vapor. Ela pode sumir muito rápido, mas que nós sejamos na nossa vida o quê? No altar. Eu quero terminar orando com você. Se você entendeu essa palavra, se você quer consagrar a tua vida ao Senhor, eu vou orar. Você pode sair do seu lugar, do altar do Senhor. Nós vamos orar juntos depois de novo. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, aprova o Senhor nesse dia, nessa hora, mostrar um confronto vivido entre o Mestre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e aquela mulher samaritana. E a aplicação é que ela virou-se e disse: venha ver, eu encontrei um homem que falou tudo da minha vida. O Senhor não nos envergonha, o Senhor nos ama, mas o Senhor quer que nós estejamos reconhecendo que foi o Senhor que transformou a nossa vida. Então eu não posso andar nas mazelas do mundo, eu tenho que andar, como a tua palavra diz, em novidade de vida. Por isso, Senhor, eu não consigo
mas o Espírito Santo, ele pode me ajudar. Eis-me aqui, me coloco dizendo: Espírito Santo de Deus, ajuda-me para a honra e glória de Deus o Pai. Isso nós oramos, isso nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Se você entendeu essa palavra, se você quer consagrar a tua vida, eu quero chamar você a vir aqui à frente, sair do seu lugar, ok? Deus abençoe. Pastor, eu quero consagrar minha vida. Deus falou no meu coração, Deus abençoe. Onde está a segunda pessoa? Eu quero consagrar minha vida, pastor. Sai do teu lugar, não tem vergonha não, você está na casa do Pai. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Vem com o Senhor. Pastor, eu quero consagrar a minha vida. O Espírito Santo nos confronta. Onde está a quarta pessoa? Pastor, eu quero consagrar a minha vida ao altar do Senhor. Sai do teu lugar. Eu sei que existem pessoas. Eu sei que existem pessoas que foram confrontadas aqui, porque fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. E Deus está dizendo assim: consagre a sua vida. Porque enquanto você não conseguir consagrar a sua vida, o diabo vai continuar levando vantagem sobre a tua vida. Sai do teu lugar, vem ao altar do Senhor. Deus abençoe. Onde está a sexta pessoa? A quinta pessoa, perdão. Deus abençoe. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Onde está aquela pessoa? Pastor, eu quero consagrar minha vida ao altar do Senhor. Eu quero ser um crente poderoso em palavra. Eu quero ser um crente poderoso em oração. Eu quero ser um instrumento de Deus. Onde está aquela pessoa? Deus abençoe. Deus abençoe você. Sobre a tua cabeça vai vir óleo do Senhor. Unção fresca toda do céu. Você vai romper, você vai romper, você vai romper, você vai romper. Aonde está a sexta pessoa? Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar. Vai lá, chama o teu marido. Mas eu não tenho marido, você tem, tu teve 5. Agora esse que não tem não é teu. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Onde está a sexta pessoa? Alguém nessa noite que está fora do aprisco do Senhor e quer voltar para a casa de Deus? Alguém sai do seu lugar. Alguém nessa noite que quer ter um encontro com o Senhor Jesus? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero ser um cristão lavado e redimido pelo Senhor Jesus. Eu quero ter um nome escrito no livro da vida. Alguém difícil, eu tive um amigo no seu lugar. Eu sei como é que é isso. Eu sei. O que vão pensar, o que vão falar de mim. Alguém, se você quer colocar o Senhor, você pode sair. Alguém. Quem quer vir, não tem vergonha não. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, não vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje ele quer salvar, né? Quer libertar, vem ao Pai do Senhor. Alguém? É o poder de Deus, é o poder do Evangelho de Jesus. Feche seus olhos. Conta pra gente, Jesus, o plano perfeito. Nós vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Teus servos estão aqui, Senhor. Saíram do seu banco. Isso mostra que o coração deles ainda não está acessível à tua palavra, não há corrupção total nisso. E eles estão dizendo assim: eu quero santificar minha vida no altar do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero estar preparado se a trombeta tocar e ouvir do Pai: vinde bendito de uma terra que está preparada desde a fundação do mundo. Ser chamado de bendito do Senhor. Senhor Deus Pai, aqueles que ficaram com vergonha,
continuará divulgando. Obra a tua misericórdia para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Abençoa a Igreja Batista, abençoa cada um para a honra e glória do teu santo nome. E que eles possam prosseguir para te glorificar e exaltar, Pai. E sobre a cabeça de cada um repouse o óleo da tua santa unção, para que eles venham dizer verdadeiramente: Deus fez algo naquela noite na minha vida. Isso nós oramos porque cremos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Você pode colocar o seu lugar. Chegar ao rei, a sua casa, me alcançou, e quando tudo precisa, veio naquela luz, o seu sangue me libertou. Enquanto o primeiro e o segundo elemento estarão sendo servidos. Agora
proteção da nossa querida irmã Magali. Há mais alguém que não recebeu o primeiro ou o segundo elemento? Gostaria de pedir, irmãos, antes de nós servindo aqui, os irmãos que estão aqui tocando. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, mediante a leitura, nós vamos ter a oportunidade de comermos do pão e bebermos do cálice. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, obrigado por esse momento. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma semana próspera e abençoada. Que venhamos ter uma vida de devoção na oração para te buscar. E que no domingo o Senhor reserve algo novo para nós, para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado, Senhor, pela presença do irmão Jorge, que teve a sua pressão arterial muito alta, mas provou do teu poder e da tua misericórdia. Pai amado, toma a vida do Marcelinho, neto da irmã Vera, que carece das nossas orações. Irmã Isabel Sá, irmã Maria do Belinho, toma a tua santo e poderosa mão. Agora nós te pedimos, leva-nos para os nossos lares, sob a tua graça e tua proteção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre nossas vidas, desde agora e para todo sempre. A igreja unida diz: amém. Querido, você pode se assentar religiosamente. Nós estamos encerrando. Se você trouxe seu dízimo, se você